a nossa minissérie Feiras do Livro Memórias, vamos então para o capítulo número 2, que é o período em que eu era estudante. Então, qual foi a minha experiência com feiras do livro enquanto estudante? Bem, nessa ocasião, nós tínhamos vindo para Porto Alegre. Meu pai tinha sido chamado para trabalhar em Porto Alegre e nós viemos e fomos estudar em escolas aqui de Porto Alegre. Eu comecei estudando no Colégio Paula Soares, que era um colégio público, e ali eu terminei o que então chamava-se o ginásio, e já na escola eu pude ouvir falar de uma livraria maravilhosa, que era a Livraria do Globo. Ficava ali bem no centro. Aliás, até hoje o prédio ainda está lá. E nessa livraria comentava-se que havia livros de todo o mundo, os escritores mais conhecidos mundialmente estavam representados lá, havia livros traduzidos, e isso para mim foi sempre uma, digamos assim, uma atração muito grande. Então eu me lembro de ir à Rua da Praia, que na época era uma rua por onde transitavam as pessoas todas. A gente tinha o costume de ir ao centro. Ir ao centro era arrumar-se muito bem para passear no centro, fazer as suas compras. E eu, nesses passeios, conheci a Livraria do Globo. E os grandes autores da época, né? Principalmente Érico Veríssimo, que transitava pela Livraria do Globo. E lá eu ouvi muito falar sobre os livros, sobre a importância dos livros, e lá havia, de fato, muitos livros. Eu comecei, aí sim, a comprar livros e a tê-los em casa, fazendo o início da minha biblioteca. Bem, terminado o ginásio, ocorreu uma coisa muito interessante, quer dizer, muito interessante, na época até nem achei. O meu pai foi chamado para fazer uma barragem no interior do estado. E como nesta cidade onde ele foi não havia o curso clássico, que era o curso que eu queria fazer, que era o curso de Humanidades, de Letras, eu acabei ficando interna no Colégio São José, em São Leopoldo. E lá eu me envolvi bastante com os movimentos estudantis que na época existiam e também fiquei muito mais ligada com livros, uma vez que eu estava interna e eu tinha bastante tempo para estudar e para ler, né? Aí eu realmente eu tive um momento em que eu pude ler bastante. A biblioteca da escola era muito boa, mas isso não tem nada a ver com Feira do Livro. Na verdade, a Feira do Livro ocorreu quando, estando de volta a Porto Alegre, nós costumávamos ir à Praça da Alfândega, porque na Praça da Alfândega, naquela época, havia um coreto que vendia revistas, jornais e revistas. E como era costume na minha família, a gente ia até este coreto para comprar jornais e revistas. E neste momento em que nós fomos à praça, eu percebi que havia um movimento um pouco diferente na praça. E eu olhei e havia pequenas casinhas, assim, eram casinhas que estavam ali dispostas. E nessas casinhas havia muitos livros. De fato, era a Feira do Livro que iniciava e onde eu passeei pela primeira vez.
E eu me lembro de dizer ao meu pai: "Olha que maravilha, né, isto aqui não é a livraria do Globo, mas tem tantos livros aqui disponíveis". E já naquela época as pessoas passeavam pela a Praça da Alfândega, e ali eu comprei alguns dos meus, livros iniciais, os iniciais da minha biblioteca, já participando da feira do livro. Isto enquanto eu era estudante. Bom, daqui a pouco, então, no capítulo 3, eu vou contar para vocês o que aconteceu enquanto eu era estudante de letras. Aí sim, já estava na universidade fazendo meu curso de letras. Mas isso vai ser no capítulo 3. Enquanto isso, não deixem de esperar e assistir o capítulo 3. Não esqueçam também de convidar os seus amigos para que eles se inscrevam no nosso canal, para que o nosso canal possa oferecer a vocês cada vez mais coisas interessantes relacionadas com o livro, com a literatura e com o prazer de ler.